Oi, tá? Tá funcionando? Tá? Tá? Podemos? Tudo certo aí, Marcelo? Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos os palestrantes, né, no dia de hoje. Todos os palestrantes, todos os participantes, os que são de Brasília, que eu conheço vários que estão aqui, muitos são alunos, né, daqui da UNB, e eu fico muito feliz pela participação deles, pelo interesse. Deixa eu só fazer um comentário. Alô, alô, som. Não, só um comentário final, que algumas pessoas estão perguntando lá na frente. Os certificados do evento vão ser emitidos pela UNB como uma atividade de extensão. Então, a maioria de vocês, eu divulguei pelo Twitter para ser preenchido um questionário perguntando o nome completo do pai, nome completo da mãe, era por causa disso. Então, e lá tem o endereço de vocês e aí a UNB vai enviar esse certificado. Quem não preencheu esse cadastro, pode procurar no streaming do Twitter ou então entrar em contato comigo, que eu passo o link para todo mundo ter isso preenchido e depois vai ser entregue, tá ok? Então, de volta, desculpa, vamos lá. Não tá funcionando? Tá? Alô? Pronto, gente. Resolvido. Bom, então, agradecendo a presença de todos, eu queria destacar a presença de duas pessoas que eu nem sei se estão aqui ainda, aliás, de 3 pessoas, que é o Wagner, da Faculdade de Comunicação, professor que acho que sempre estimulou aqui os alunos de design, a professora Célia Matsunaga, que estava aqui, eu não sei se ela está ainda, e o professor Rogério, que está sentadinho ali atrás. Então, eu queria agradecer a presença deles, que é muito importante que eles estejam aqui. Assim, 2 deles foram mestres assim nossos aqui na universidade, a gente se formou, eu acho, com uma bagagem muito boa, por causa dessas figuras que estão aqui até hoje, participando de tudo isso que acontece. Eu gostaria de agradecer também à Faculdade de Tecnologia, que sempre dá apoio ao nosso curso, que talvez vocês não saibam, mas a gente está numa situação um pouco complicada aqui na UNB, né? Não temos uma estrutura razoável para que os estudantes de design possam se desenvolver. Então, a gente está aí numa briga ferrenha, porque a gente não tem nem sala de aula, né, alunos? A gente está aí numa briga difícil, que a gente espera que uma escola tenha pelo menos uma sala de aula, né, para que a gente tenha condições de trocar. Mas a gente não tem nem isso aqui. Então, eu gostaria de agradecer então à Faculdade de Tecnologia, ao professor Brasil, que é o diretor da faculdade, que sempre nos apoiou muito em todas as ações. E eu abro aqui então a nossa mesa, que não é muito redonda, né, retangular, né, com a participação aqui de todo mundo. E eu vou ser bem breve em algumas colocações, mas eu gostaria que vocês também participassem, porque eu falando aqui, eu acho que não tem tanto significado quanto vocês que estão aí sentados, né? Perguntem, questionem. E eu vou colocar uma questão que eu acho que o Dino encerrou a palestra dele falando sobre uma questão econômica, né? E eu gostaria de colocar aqui, então, essa questão em relação à licença, né, ao uso das fontes. Eu queria que cada um aqui pudesse comentar um pouco como isso funciona, como é negociado isso dentro das suas empresas. Eu acho que isso é importante para quem está começando também, tem muita gente aqui. Como isso funciona, qual a importância que é dada a isso, como se negocia isso ali dentro, com quem se negocia e como é que essa briga aí, que eu imagino que não seja tão simples assim. Então, eu queria começar, talvez, pelo Alceu e aí passar a palavra a todos. Bom, como eu trabalho numa grande corporação, parece que a gente tem bastante recursos, mas eu acho que é sempre muito difícil conseguir qualquer tipo de recurso, seja para fazer uma matéria, muito mais para comprar uma licença de fonte. Então, foi falado várias vezes aqui, às vezes o resultado final do projeto não é exatamente o que a gente gostaria que fosse. Eu adoraria ter muito mais budget e ter alguém que vivesse de pesquisa de fonte, que alimentasse os designers da editora, ou a gente mesmo, mas, enfim.
mas isso não acontece. Então, por exemplo, quando eu faço uma compra de uma fonte como a Antena, que tem 56 variações de peso, eu tento tirar o máximo dela. Isso foi comprado para a Bis e é da editora Abril. A Bis morreu, eu vou lá no cemitério de fontes da Abril e vejo o que não está sendo usado aí, porque eu não tenho grana para comprar, mas então eu vou atrás do que a editora já comprou e está meio adormecido e tento revitalizar isso. Foi uma das formas que eu encontrei para renovar, porque a mudança do projeto é inevitável. De tempos em tempos, a revista tem que se reinventar e tem que se renovar. E se você não tem os recursos, fica bem complexo. E a tipografia é fundamental para você fazer uma mudança que seja consistente num projeto. Só para vocês terem uma ideia, desculpa me alongar, mas tem uma mudança de tecnologia na Abril e me perguntaram se todas as minhas fontes eram OpenTypes. E eu falei, não, tem uma que não é OpenType. Então você vai ter que orçar, porque você vai ter que comprar a versão OpenType para poder entrar no sistema novo. Eu fui fazer o orçamento para todas as máquinas e além dos Macs, os PCs, porque vão entrar nos PCs também, porque o sistema integra os dois. E a conta é gigante, para quem não planejou, principalmente, porque o nosso planejamento é um ano anterior, né? É feito com um ano de antecedência. E eu praticamente falei, não tenho grana, então vocês não podem mudar o sistema. Quem vai pagar a conta? Como que eu vou mudar uma fonte que eu não tenho como ter a versão OpenType? Então são questões complicadas até numa empresa como a Abril, que é considerada, sei lá, a maior da América Latina. Bom, no caso do livro, também, dependendo do tamanho do livro, às vezes o custo de uma fonte pode aumentar o preço de capa em 10, 20 reais. Então, tem um impacto muito grande. E hoje, todos os projetos são feitos com a perspectiva da planilha, que culmina no preço de capa. Então, é a famigerada planilha que não engana ninguém, e tudo que você gasta encarece o livro. Mas, por outro lado, tem projeto, às vezes é uma coleção, então você consegue diluir o custo da fonte em vários livros, e sempre que é um livro patrocinado, alguma coisa que tem um orçamento diferente, aproveita-se para comprar uma fonte, depois usa-se em outros livros, enfim. Mas nem sempre é possível mesmo comprar uma fonte para um livro único. Eu não compro fontes. Tá, eu queria fazer uma colocação aqui a respeito do... Você ia falar alguma coisa? O mercado editorial aqui no Brasil. Vocês acham que o mercado editorial aqui do Brasil não dá a devida importância para fontes? É claro, a gente sabe que não dá, assim. Não é a mesma importância de que se dá lá fora, mas em relação a fontes customizadas, por exemplo, que você fez para o estado do Paraná, e que o Dino faz praticamente pela vida inteira, né? Inclusive com clientes aqui no Brasil. Queria saber como chegaram esses clientes a você, de que forma esses clientes chegaram reconhecendo o seu trabalho e reconhecendo que eles precisavam do seu trabalho. Os clientes do Brasil, eu raramente trabalho com clientes diretos. Eu costumo dizer que provavelmente todos os meus clientes eu devo conhecer 2. E eu já tenho uma lista de aproximadamente 200. 2 eu conheço pessoalmente, já almocei com eles, isso tudo. Os outros não faço a mínima ideia quem eles são, mesmo. É tudo por intermédio de ateliês de design. O que é complicado porque eu não trabalho com o cliente final, eu trabalho com um designer que trabalha para o cliente final.
O que significa que se o designer for um designer in-house, aí sim há uma relação muito mais próxima com o cliente final. Se o designer é um designer que tem a sua própria empresa, o seu próprio ateliê, e que depois trabalha para esse cliente, como foi o que aconteceu com os projetos que foram feitos, as fontes que foram utilizadas aqui no Brasil, foi através de, por exemplo, o Correio da Bahia, foi o Guilherme Nagori, que é um argentino que também que trabalha nos Estados Unidos, sobretudo, e portanto foi ele que entrou em contato comigo a dizer que gostava de experimentar os meus tipos de letra para poder eventualmente utilizar no Correio da Bahia. Existe sempre esta questão do eventualmente. Eu muito frequentemente forneço os meus tipos de letra a designers para eles poderem utilizar nos trabalhos e forneço esses tipos de letra de forma gratuita. Quando eles utilizam nos trabalhos, o trabalho é pago e eles pagam-me a mim. É extremamente simples como processo, não é? Mas já têm uma ideia do custo final, uma estimativa do custo final do trabalho. Mas felizmente os trabalhos, as fontes chegam ao Brasil e chegam das formas mais estranhas para mim, porque nem sempre chegam por via direta, muitas vezes chegam por via indireta, porque eles viram, as fontes estão nos distribuidores e depois há a cobiça a ver, este tipo de letra funcionou bem naquele jornal, provavelmente vai funcionar bem também no nosso. Há toda essa coisa, essa estabilidade emocional que as fontes depois de testadas também permitem a outros clientes, que é, eu já sei que isto se vai ler neste tamanho, o que não é sempre muito bom eles terem essa segurança de saberem que isso vai funcionar. Mas eu desconheço quem são os meus clientes, não faço a menor ideia. Sério, não faço a menor ideia. Como eu vos digo, conheço dois, um espanhol e um austríaco. Não, conheço três, também conheço outro português. São os únicos que eu conheço pessoalmente mesmo. Falando um pouquinho, acho que do mercado nacional, que é o pedido do mercado nacional em questão de fonte. Em 6 anos que passaram do projeto do Estado, por exemplo, um prazo que era para mim 30 dias fazer a fonte do Estado do Paraná era muito apertado. Com a evolução da tecnologia, a gente vê que o Dino fez em 48 dias outra família totalmente bem mais complexa, bem mais bonita. Então você tem essa evolução, assim, tanto está aumentando essa demanda nacional. Então, o que antigamente, às vezes, uma revista precisava de uma fonte nova com um projeto em 2 meses, era mais difícil de fazer. Hoje em dia a tecnologia te permite você entregar isso num custo menor também. Então acho que o orçamento deve estar pelo menos facilitando um pouco a tecnologia, facilitando, você consegue fazer um orçamento mais em conta e entregar um produto mais rápido. Acho que isso está se caminhando para um aumento de tipografias customizadas tanto em matéria editorial quanto acho que o Hag tem bastante pedidos, mais do que eu. Sobre tipografia customizada corporativa, por exemplo. Então, a gente está se caminhando para um caminho legal. Assim, no workshop do Dino, a gente viu tecnologias muito interessantes para facilitar isso. Então, é mais ou menos o que o Dino deu uma ideia ontem. Assim, é sentar e fazer, não ficar achando que isso vai demorar 1 ano. Então, é tão glamouroso assim, ficar tanto tempo fazendo uma fonte. Então, ela está se caindo um tempo de produção e você consegue aplicar isso Acho que é isso. Posso falar um pouquinho? Eu acho que tem uma evolução no mercado. Quando eu comecei a minha vida de designer, quem trabalhava... os diretores de artes das revistas eram os únicos que tinham alguma instrução. O design é muito novo no Brasil. Os diagramadores não eram designers, eram pessoas que gostavam de desenhar, eram os caras pestapeiros que estavam montando. Não era um cara que tinha um conhecimento técnico ou diferenciado. Então tem uma evolução. Hoje, quem está lá fazendo revistas são designers formados, que têm a sua formação tipográfica e que começam a vislumbrar que é necessário ter uma catequização dentro do processo para que a tipografia seja valorizada. O Christian, que está aqui, ele hoje trabalha na minha concorrente, na Condé Nast, na GQ, ele redesenhou várias e criou várias fontes para títulos da Editora Abril e da Globo. Mas ele é um cara de conhecimento técnico extremamente apaixonado
e provavelmente ele não ganhou nada por isso. Ele ganhou só a fama dele de type man ali, meu. Ele é o cara mais envolvido no mundo editorial que cria fontes. Eu acho que tem um caminho a ser percorrido. E é constante a tentativa de catequizar a corporação, no meu caso, da importância de se comprar uma fonte ou se ter uma fonte exclusiva. Depende de quem é o seu diretor. Se o seu diretor acredita que isso faz diferença, você consegue comprar. Eu já vivi essas situações. Quando eu trabalhava na Super Interessante, eu consegui. Tanto o Cláudio Rocha, eu convidei o Cláudio Rocha para dar uma assessoria para a gente encontrar uma fonte nova para a revista numa reformulação do projeto. E a gente foi chegar no Dino, que hoje tem a fonte na Super Interessante. Então, assim, é uma coisa de um cara que acredita que você está falando funciona e é sério. Agora, de repente, você tem um diretor que fala, você está louco, vai gastar $1.000 numa fonte, se vira aí o Fontefólio. Então, eu pulei a história, porque quando o cara falou da história do novo publishing, que eu falei que não tinha grana, ele falou assim, não, deixa que eu vou pedir para o menino do suporte aí com o Fontefólio para você escolher uma fonte similar para você usar na sua revista. Dá vontade de falar, os caras, na corporação, o cara não entende. Até você catequizar todo mundo, é um chão. Eu tenho uma pergunta do Chico Neto, que ele fez pela internet, lá pela transmissão. Ele falou que... ele perguntou assim, se algum de vocês faz teste com o público para possíveis refinamentos, mudanças no projeto, e que antes de serem implementados, né? Quem da mesa faria isso ou faz, e de que forma? Fez já? Algum? Bom, eu já vivenciei 2 vezes um processo de teste com o público. O primeiro foi com a Capricho, que a gente, eu até não mostrei, tinha aí para mostrar, a gente redesenhou a sauna feita com costura e para algumas questões. Depois a gente redesenhou a sauna com carimbo. A gente produziu os carimbos, carimbou letra por letra, escrevia com esse carimbo. E essas 2 versões da sauna que a gente utilizou nesse momento do projeto, a gente testou montando um boneco, fazendo reuniões com meninas. A Capricho tem a galera Capricho, que são meninas que acompanham bastante a vida da revista, e a gente fez bastante testes com elas. E na VIP eu fiz uma experiência totalmente diferente, que foi aquela pesquisa do espelho, né? As pessoas estão lá, você está atrás do espelho, as pessoas estão lá comentando e falando sobre o projeto. E foi bastante rico os 2 casos. Mais alguma pergunta? Gente, ninguém vai aproveitar isso? Ah, tá. Tem dois, então. Bom, isso me ocorreu a partir da palestra do Dino, mas acho que isso pode se estender a todos, claro. Dino, você falou que desenvolveu aquela fonte 48 dias, né? Exatamente, né? Me parece que, além do talento e de várias outras competências que o designer tem que ter, 2, para mim, estão aparecendo ou despontando. Parece que gerenciar projeto, gerenciar o fluxo de trabalho e resolver alguns problemas do seu processo de produção são essenciais, porque senão você não consegue, talvez não passe 3 anos e não consiga terminar uma fonte desse tamanho, né? Como você resolveu isso? Como vocês resolveram isso, aqueles que experimentaram? Como foi esse aprendizado, ou essa vivência, essa experiência que permite e que está permitindo? Quer dizer, vamos dizer que há um novo saber. O type designer, hoje em dia, ele tem que ser um camarada extremamente habilidoso para gerenciar processo de produção, gerenciar a equipe. Isso, a minha impressão está correta? Essa é uma tendência? Vocês sentem isso muito forte no mercado nacional, internacional? Então, acho que a percepção de cada um sobre essas competências
que me parece que estão sendo necessárias. É uma boa pergunta. No meu estúdio, eu tive a oportunidade de apresentar isso no workshop que dei nos últimos 2 dias. Aquilo que eu apresentei foi a metodologia de trabalho que é aplicada no meu estúdio. E a metodologia de trabalho que, penso eu, de uma forma absolutamente eficaz, vai permitir resolver todo um conjunto de questões no mais curto espaço de tempo e resolver essas questões de uma forma eficaz. É evidente que essa gestão de projeto é cada vez mais importante. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada em diversas coisas e tenho tentado... É uma crítica que surge. Eu não faço a mínima ideia de onde é que param qualquer das minhas coisas, não faço ideia. Mas tenho uma outra faceta, que é a minha faceta obsessiva compulsiva, que me permite estar permanentemente a rever 2 e 3 vezes, fechei a porta e isso tudo. E essa faceta eu transferia também para o type design. E, portanto, só consegue trabalhar comigo quem trabalhar segundo os parâmetros vincados pela DS-Type. No fundo, aquilo que nós fazemos é, nós temos um cliente, esse cliente merece-nos todo o respeito, esse cliente vai-nos pagar o pão que vamos pôr na mesa e, portanto, vamos, antes de mais, respeitar o cliente, depois respeitar a história da tipografia e ao respeitar a história da tipografia, saber perfeitamente que o contributo que nós vamos dar para o desenvolvimento da tipografia se vai diluir ao longo de milhares de anos de história. Portanto, não vai ser quase zero. Não é? Hoje é muito importante, amanhã poderá não ter importância nenhuma. Portanto, termos consciência do lugar que ocupamos no universo tipográfico. E depois, com uma boa estrutura de trabalho, com uma boa gestão de cliente, com uma estrutura de trabalho que seja absolutamente horizontal em determinados aspectos. Eu trabalho com outras pessoas e, portanto, as outras pessoas vão ter que receber o trabalho devidamente bem feito para elas também poderem executar o seu trabalho de uma forma devida. De outra forma, aí sim eu já tenho a autoridade moral para poder reclamar de alguma coisa. Mas, portanto, nós temos um processo que é um processo que está absolutamente enraizado. Nós só conseguimos desenvolver este tipo de letra em 48 dias, porque, entretanto, tínhamos já passado mais ou menos 90 dias só a rever processos de produção dentro da empresa. Processos de produção, especímenes, como é que as coisas vão ficar feitas, os caracteres base, como é que nós vamos estruturar, portanto, prepararem programações atrás de programações, ter tudo devidamente feito. Fichas de kerning, temos fichas de kerning, portanto, nós já temos as fichas de kerning feitas, fichas de kerning para fontes com serifa, para fontes sem serifa. Não são todos os kernings, mas já são alguns, já dá para entregar o trabalho ao cliente de uma forma mais eficaz e ele dar o feedback. Portanto, todo este trabalho foi o trabalho que nos permitiu, que é um trabalho que, como nós dizemos em Portugal, um trabalho de sapa, não é? De sapador, estar ali a tentar apagar todos os fogos e formar uma base suficientemente capaz. É todo esse trabalho que depois nos permite dar uma resposta extremamente eficaz, rápida e que até agora os clientes têm achado interessante. Quando os clientes acharem que deixou de funcionar, nós também nos vamos ter que adaptar ao mercado. Mas existe, de facto, essa questão da gestão é extremamente importante. Mas também reconheço perfeitamente, a única coisa que eu sei gerir é tipos de letra. Mais nada. Não consigo gerir mais nada. Perguntas? Na verdade eu vim aprender um pouco sobre fluxo de trabalho no workshop do Gini. Então, ainda também não trabalho só com fonte, então tenho escritório de design e minha produção tipográfica é ou em horário não comercial ou um tempo que sobra. Então ainda não tenho um parâmetro assim para medir. Acho que é isso. Então,
Quem era o próximo? Gabriel. Peraí, tinha uma sequência aqui. Gente, olha Fala, só, Dani. como a gente está se estendendo bastante aqui no tempo, mais 2 questões, tá bom? Oi, alô, boa noite. Então, a gente sabe que o mercado de comunicação sofre pelo fato das empresas não terem muito investimento, principalmente no Brasil. A gente viu também com o Dino que internacionalmente, né, no mercado internacional, a gente tem o mesmo problema. Que, né, todos os estudantes estamos reunidos. Eu queria saber assim, qual dica que vocês dão, qual a visão de mercado que vocês têm no meio assim para o futuro. Eu sei que não é uma coisa muito fixa porque a comunicação está num processo de transição. Mas eu queria que vocês dessem uma dica, assim, principalmente para quem está entrando na área, não só de tipografia, mas designer em geral, de comunicação em geral. Obrigada. Eu vou passar aqui para a Elaine, para ela responder a sua questão, tá bom? Eu acho que o que eu diria assim, para estudantes e pessoas que estão começando é que, na verdade, eu acho que é importante você ver como o designer ele tem que criar suas próprias oportunidades. Então, a oportunidade não é dada. Se você for... muitas vezes, até os debates sobre design caem no muro das lamentações de que ninguém entende os designers e que ninguém valoriza, e que isso e que aquilo. E eu acho isso é muito pouco produtivo, porque eu acho que a postura do designer tem que ser... O designer ele tem que criar suas oportunidades, ele tem que ter a lábia de convencer as pessoas de que aquilo faz sentido. Portanto, ele tem que acreditar no que ele faz e tem que justamente ter a lábia, por exemplo, de convencer, como o Alceu disse, né, de convencer de que comprar uma fonte é importante. Então, acho que a questão de você ter uma articulação, um repertório e uma articulação para fazer acontecer as oportunidades que você almeja. Fora isso, o Brasil está num momento de otimismo econômico, tem uma faixa da população que está entrando para o mercado de consumo, enfim, acho que tem boas perspectivas do ponto de vista macroeconômico. Mas aí o destino de cada um, a carreira de cada um, aí eu acho que é muito uma questão de você ter uma meta, você ver um lugar para você, um lugar que é do seu desejo, e batalhar por isso, né? Mais alguém? Alguém quer comentar? Alô? Aqui. Tudo bom? É uma pergunta bem prática, na verdade. Assim, é uma coisa que pode estar respondida para quem já tem um pouco mais de experiência profissional, mas como aqui tem muitos estudantes, eu acho que eles podem ter a mesma dúvida. Assim. Eu gostaria de saber como é que funciona a questão da aquisição dos direitos das fontes. Assim. Como isso pode acontecer? Se para cada projeto que você vai fazer, você precisa estar adquirindo direito exclusivo da fonte para aquele projeto, ou se a empresa adquirir aquilo e pode usar quantas formas, em quantos projetos ela precisar, enfim. Como é que isso funciona? Você responde. Na verdade, quando a empresa faz a aquisição, lógico que tem alguns momentos que são exclusividade, como o Dino estava falando, de alguns casos específicos, mas na maioria das vezes é por máquinas. Né? Você compra a licença para 4 máquinas, você compra a licença para 16 máquinas, você compra a licença para... Então, o valor vai aumentando, né? Dependendo da quantidade de estilos que você comprou, de pesos que você comprou da família e das máquinas. E versão... OpenType PC, Mac, tudo isso vai encarecendo. No caso de um escritório, eu não sei se funciona igual de uma corporação como a Abril, mas para eu fazer a compra de uma fonte, por exemplo, quando eu estou mudando um projeto e é uma mudança urgente, que eu não tenho muito tempo, e eu não consigo a fonte para fazer testes, eu compro a fonte no meu nome, no meu cartão, demoram para me reembolsar, mas enfim, estou lá, faço os testes devidos. Depois que eu aprovei o projeto, que a fonte funcionou, eu passo o número de máquinas que eu preciso para o departamento financeiro e ele tem um departamento de importação. A fonte entra, na maioria das vezes, quando não é produzido no Brasil, como se fosse um software
com um preço que é muito mais caro do que eu comprando no meu cartão. Então, eu comprando no meu cartão é mais barato, não tem todo esse processo de importação, que, além de ser lento. Então, às vezes, o problema da mudança repentina de projeto, e que é a coisa mais comum no mundo editorial, porque mudou o diretor chega, tipo, é como se esquece o passado, cheguei e quero o projeto novo. Meu, calma, não é... O problema é esse, você tem que planejar, não é uma coisa da noite para o dia. Na Capricho, quando eu participei da mudança do projeto, a gente teve 3 meses para fazer o projeto. Eu nunca vivi isso na minha vida. Eu trabalho há 16 anos na Editora Abril, há 25 anos no mundo do design. E nunca tinha tido uma oportunidade de parar e pensar durante 3 meses para realizar um projeto. É raro. Encerrando, então, eu quero deixar aberto aqui para os participantes, para o Dino, para a Elaine, para o Edwilson e para o Alceu, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, alguma questão que vocês acham que não tenha sido colocada. Claro. Acho que está aqui. Só ligar. O sistema é extremamente simples. Os meus tipos de letra, cada licença que se obtém é para 5 CPUs, para 5 máquinas, 5 users. 5 máquinas ou 5 pessoas a utilizar a máquina. Cada vez mais as pessoas têm em casa laptops e não só trabalham no seu ateliê, como também trabalham em casa. E, portanto, para resolver todas essas questões da multiplicação de máquinas que as pessoas têm, eu permito que a fonte seja utilizada em 5 máquinas e não tem que ser no mesmo local geográfico. E essa fonte tem um preço. Se tu adquirires essa fonte, todos os trabalhos que tu fizeres, para qualquer cliente, podes utilizar a fonte sem voltar a ter que pagar mais. Não a podes utilizar em certas circunstâncias. Não podes embeber a fonte em PDFs editáveis, porque aí eles vão ser extraíveis. Okay? Não podes utilizar a fonte em @fontface, por exemplo, na web, porque outra vez ela pode ser extraível. E se pretenderes utilizar a fonte em aplicações digitais, tens que fazer um upgrade da licença. Okay? Esse upgrade vai depender das utilizações. Web, e estou a explicar-vos o meu modo de funcionamento. Web mais PDFs, web mais PDFs mais aplicações. Eu tenho uma tabela de preços para cada uma delas. Imagina, um tipo de letra custa 40 €. Queres utilizar esse tipo de letra em PDFs? Pagas mais 20. Queres utilizar esse tipo em PDFs e na web? Pagas mais 40. Queres utilizar esse tipo na PDFs, mais na web, mais em aplicações? Vais pagar mais 80. Okay? Mas podes utilizá-la sempre, sem limite de utilizadores. Tens que ser tu a alojar a fonte e certificar que ela não é extraível para rigorosamente ninguém. Depois aquilo que acontece também é o seguinte: se decidires, porque a tua empresa cresceu e tu vais necessitar de passar essa fonte de 5 CPUs, mas para 50 CPUs, não vais pagar 5 vezes mais, mas sim 3,5 vezes mais. Por exemplo, é a regra que eu tenho. Tem uma regra matemática que permite calcular todas essas coisas. Aí eu já percebo, quando toco... A minha matemática é essa. Negócio, eu entendo. Fiz-me entender? E muitos sítios funcionam de formas semelhantes. Aquilo que também acontece, e para evitar muito estas coisas que foram ali ditas, é que, se for no meu caso, o designer não tem que pagar do bolso dele as fontes. Eu forneço a fonte ao designer e ele utiliza, testa, quando acabar de testar, verifica se a fonte vai ser aprovada, é aprovada, a corporação vai determinar para quantos utilizadores é que vai ser a fonte, eu faço o orçamento e o orçamento é feito.
Alguém da mesa quer colocar mais alguma questão? Fechar, Elaine? Bom, então eu agradeço a participação de todos vocês. E eu agradeço uma pessoa que sempre agradece todo mundo, e eu acho que nunca ninguém agradece, né? Então eu queria agradecer o Henrique, né, por ter trazido o Diatipo. Dá um trabalho enorme fazer um evento desse à distância. Eu imagino aí os dias de sono perdido que ele teve, alguns eu tive junto com ele, né, Henrique? Então, mas foi muito bacana, eu agradeço enormemente você ter trazido então o Diatipo para Brasília, e eu fico à disposição, acho que o nosso departamento também, em trazer outros eventos para cá, porque eu acho que o Centro-Oeste precisa de um desenvolvimento maior aí. Então, eu acho que a gente precisa incentivar essas iniciativas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada aos meninos também do Grande Secular, que apoiaram muito, 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 muito aí o Henrique, tá bom? Não posso deixar de agradecer a todos vocês também por terem aceitado o convite, todos vocês também que participaram. Bom, estamos chegando no final. Temos aqui um sorteio de algumas publicações da Ateliê Editorial. Vou fazer isso de maneira muito rápida. Vamos ver se eu consigo. Quem aqui nasceu no dia 25? Quantos? Levanta a mão, quantos? 1, 2, 3, 4. E dos que nasceram no dia 25, qual que tem no último número do RG 5? Não, você está brincando. Não, quero ver. Se você tiver, eu te dou um brinde. Não, tá bom, não vai. Tá bom, tá bom. Não, eu não combinei mesmo, tô falando sério, não combinei. Tá bom, vai, tá aqui. Quer o presente ou não? Tá bom, só pra provar que era. Tá bom. Então eu vou falar. Dentre os que estão no 25 ainda, quem tem o número da RG final 2? Pensa aí, não lembra? Não? Dia e mês? Então tá bom. Quem nasceu no dia 7 de outubro? Olha lá, aí o pessoal fica chutando, entendeu? Vamos lá. Quem aqui nasceu em fevereiro? Levanta a mão. Tá, beleza, fevereiro. Desses, quem nasceu dia 5? Tá aí? Pronto. Olha aí. Foi na mosca, hein? Quem aqui nasceu em novembro? De novembro, quem nasceu no dia 10? 12? 14? Ah! Ó. Tô confiando na boa fé das pessoas, tá aqui. Parabéns. Último livro. Último livro de Ex Libris. Quem aqui nasceu em... dezembro. Olha! Quem nasceu no dia 31 de dezembro? Quem nasceu no dia 8 de dezembro? Nasceu? A sua filha? Tá aqui para ela uma salva de palmas. Pessoal, bom, acabou. Olha, foi fantástico. Estou extremamente feliz pelo desenvolvimento do evento, por tudo. Queria agradecer demais a participação de vocês e queria reforçar que eu não fiz esse evento sozinho. O evento cresceu e eu contei com ajudas imensas da Dani, dos monitores, dos patrocinadores, dos apoiadores e principalmente do pessoal do Grande Circular. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles. Então pega logo, vô.
Ó, Bronze falou que vai sortear um cartaz. Um cartaz serigrafado que eles fizeram, tiragem de 52 cartazes só. Do evento que está lá fora. A venda, alguém sabe quanto está o valor do cartaz? R$10. Ui, que pechincha, maravilha. Tá aqui. Você vai sortear, vem cá. Vamos lá. Hã? Pergunta aí. Então, peraí. Quem nasceu no dia 13, que é o cartaz 13? Pronto. Agora... Distribui. Como é que você vai sortear? Quem nasceu na primavera? Primavera? Não, do dia 13. É 13 mais primavera. É 13 mais primavera. 13? Não, tem mais de um, então. Tem mais de um. Você nasceu na primavera, Marcelo. Você também. Quem aqui é de setembro? Então... 7 de setembro também? Ó, as duas aqui. Ah, então não é, não vale. Então é ela. Ela que ganhou. Porque 13 não é primavera ainda. 13 não é primavera? Não. Ah. Então vai lá, então. Então é ela que ganhou. Pessoal, ó, então é isso, terminou e como um brinde final do evento, a gente tem aqui um adesivo com a marca do evento e também um pequeno chaveiro que é como um tipo móvel com a marca do evento, que está lá na saída. Isso aqui também foi ideia do pessoal do Grande Circular, assim como toda a ambientação do espaço, a identidade visual. Então, é isso, pessoal. Hã? Ah, sim, e a tipografia que é utilizada na identidade toda são tipografias do Dino dos Santos, ok? Pessoal, boa noite. Eu espero vê-los lá em São Paulo, no final do ano.